Eu acho que o mercado wellness trouxe essa dinâmica agora, né, para as mulheres. Antigamente, as mulheres queriam ser cavalona, crescer demais, parecerem muito musculosas, muito até mesmo por causa do fisiculturismo. Como isso Perfeito. tem se apagado e o mercado wellness vem mudando, né, trazendo mais funcionalidade para o corpo da mulher, mais saúde, mais longevidade, as mulheres elas estão migrando para o shape cavalona para um shape mais slim, né, o Shape Maga Pro Max. Assim elas conseguem ter saúde, elas conseguem ter mais funcionalidade no dia a dia delas, né, porque uma mulher cavalona, ela basicamente não é uma mulher que carrega tanta saúde, porque para chegar nesse físico a mulher Sim. precisa comer muito, ela precisa treinar muito, provavelmente ela precisa usar algum outro recurso para manter um físico nessa estrutura tão grande. É interessante a gente ressaltar isso, eu creio que você vai compartilhar do mesmo público que me acompanha. A maioria esmagadora das mulheres que estão aqui acompanhando, que são do Lacerda Team ou não são, mas estão acompanhando a gente nas mídias, são mulheres muitas vezes casadas, que têm trabalho, que cuida de casa, que são mães, que têm que cuidar da casa, do filho, do marido, do trabalho, tem energia para treinar, para fazer um esporte paralelo. E uma mulher que tá num peso muito acima, que come demais, tem que parar de 2 em 2 horas para fazer refeição, é marmita, muitos casos, recurso ergogênico, não é sustentável. Vai chegar Não. um ponto que essa mulher não vai ter saúde nem física nem mental. Não, nem um pouco. Nem um pouco e até mesmo as mulheres foram identificando isso, não só na questão estética, né, mas na questão social. Hoje, se você vai ver as mulheres de alto padrão, todas as mulheres de alto padrão, elas possuem um físico slim, né? Elas possuem um físico magro, bem definido, e isso entrega para elas mais saúde, é mais saudável, né? Você consegue enxergar uma mulher assim de forma mais saudável. Não que uma mulher que seja cavalona, ela não seja saudável, tá, gente? Isso aqui é só uma temática que a gente bate, por quê? Uma mulher, para ela chegar num nível muito acima de massa muscular, ela precisa sim fazer uso de alguns recursos, tá? Quando a gente fala recursos, não é só recursos ergogênicos, ela precisa aumentar muito a ingestão calórica dela, o que vai ocasionar alguns problemas se isso não tiver ajustado com um bom nutricionista, Perfeito. tá? E ela vai passar aquele aspecto que não é uma mulher tão saudável, porque para ela não ganhar gordura demais, ela precisa treinar muito mais, né? Então, eu acredito muito que o físico slim, além dele trazer, né, uma estética bonita e uma estética mais elegante para a mulher, é muito mais longevo e muito mais saudável para a mulher poder manter ele. Cara, é aquela questão, né? Será que a mulher tá vivendo em prol do shape ou tá tendo um shape que permite que ela tenha vida ainda assim? Ela é permitida ter momentos de lazer com a família, onde vai comer um lanche que não cabe na dieta, às vezes sai um pouquinho, vai ter tempo para e tempo e energia para correr atrás dos filhos dentro de casa. Pensa uma mulher que tá com muita massa, muito peso dentro do objetivo de ficar cavalona, não tem sustentabilidade, não tem joelho que aguenta para correr Hum, atrás de uma criança. Mas enfim, essa questão de transicionar para uma estética que é bonita, a gente sabe que é bonita, a gente acompanha isso, as blogueiras, influencers, enfim, todo mundo bate nessa tecla. E além da beleza, é sustentável, né? Dá para fazer uma refeição livre, exatamente. dá para ter um momento com a família, comer uma pizza e ainda assim ter o shape. Você acha que, nesse novo contexto que a gente está trazendo, essas mulheres de fato estão buscando uma questão de resistência, performance e saúde e fugindo dessa questão de shape, espelho, foge daquela coisa totalmente estética e entra numa coisa funcional. É, a gente entra num debate muito grande em cima disso aí, por quê? Né? Porque a gente tem duas pontas disso. A gente tem a ponta de uma mulher que ela tá no extremismo de ficar magra, de ficar slim, Perfeito. e a gente entra na outra ponta da mulher que ela quer ficar magra, quer ter um shape slim, mas ela não quer abrir mão das coisas, né? Então a gente tem nesse primeiro ponto que eu citei, as mulheres que elas estão fazendo de tudo para chegar nesse ponto, que é algo que eu não concordo, né? Uso de canetas emagrecedoras, dietas muito restritas, né? Treinos muito exagerados. Então acaba trazendo para ela, sim, um físico magro, mas não é algo saudável, não traz longevidade, né? A palavra que define para mim um físico slim é longevidade. Será Perfeito. que você está conseguindo ser longevo com o seu físico? Você consegue fazer igual tudo que você falou, viver a sua vida
em prol dos seus filhos, seu marido, ou se você não tem marido ou namorado ou filhos, mas você consegue viver bem, ou você está só vivendo pelo seu shape, né? Igual você falou, tem muita mulher que ela vive pelo shape, né? Mas eu acho que é totalmente o contrário. Ela tem que viver com um bom shape, é totalmente diferente. É diferente a pessoa que vive para ficar numa estética que ela colocou na cabeça como ideal, da pessoa que tem uma estética que permite que ela tenha vida. Ela consegue ir numa loja de roupa, vestir a roupa que ela quiser, o caimento é bom, consegue ir pra praia, colocar um biquíni e não ter vergonha do que a galera tá olhando, ela se sente bem. Consegue, enfim, pôr a roupa do trabalho e sentir que ela tá bem, bons contornos corporais, que ela não tem aquele medo de, nossa, fulano passou rindo perto de mim e tá rindo da minha barriga. Aquela cisma de que tá todo mundo julgando. Não, é um corpo que dá conforto, que dá autoestima, que eu acho que é muito importante nesse contexto de hoje. Uhum. Depressão pra todo lado, enfim. Quando a mulher tem autoestima, ela se livra de muita coisa. E autoconfiança. Né? Uma mulher que tem confiança em si mesma, que tem autoestima, é uma mãe diferente, é uma trabalhadora diferente, é uma mulher diferente, e isso na sociedade como um todo. Mas, Gu, uma temática interessante, as canetas emagrecedoras. A gente tem visto muita gente usando. Eu posso que Muita, vocês que estão vendo, bastante. tem alguém usando aqui. No começo eu já fui muito contra, mas isso antes de entender a função. Você acha que as canetas podem de fato auxiliar? Você acha que elas são prejudiciais, que são facilitadores e que isso é problema? O que você me conta? Cara, eu posso dizer que eu sou um fã número um das canetas emagrecedoras, tá? Eu sou o fã número um porque quando a gente entende, né, como profissional e atendendo várias mulheres que fazem o uso, a gente sabe, né, distinguir muito bem quem está fazendo o uso por bem e quem está fazendo o uso por mal, né? Perfeito? E eu vejo nas canetas emagrecedoras um ponto muito interessante que é o quê? Elas vieram para facilitar, mas para facilitar não algo que a pessoa não conseguiria fazer, que era seguir uma dieta, né? Elas vieram para fazer uma melhora metabólica, né? A gente Show. sabe, você sabe muito bem que as canetas emagrecedoras elas não foram feitas só para emagrecer. Elas foram feitas para você ter uma melhora metabólica, um melhor aproveitamento do carboidrato que você consegue comer. O erro tá em quê? Em várias mulheres utilizando doses que não fazem nenhum sentido para elas naquele momento, né? Então a gente pega mulheres, por exemplo, falsas magras, que utilizam da caneta em dosagens que não são apropriadas, sem acompanhamento médico nenhum. Então, se você vai fazer o uso, você tem que fazer um acompanhamento médico e acaba tendo um resultado pior do que ela já tinha, né? Ela acaba emagrecendo muito, a flacidez, né? E aquela autoestima que ela estava buscando em ter com as canetas emagrecedoras não vem, porque ela fica mais triste ainda. E aí ela entra naquele outro redemoinho, naquela bola de neve, né? A autoestima baixa de novo, Perfeito. minha pele tá flácida, né? Então, assim, eu sou um defensor das canetas nem gosto de falar canetas emagrecedoras, né? As canetas milagrosas. Eu sou muito, muito defensor delas, desde que saiba a aplicabilidade, um bom acompanhamento médico e um bom nutricionista e treinador que entenda disso. Eu acho que é um ponto interessante, né? Porque no início eu também era um Era cara que não, contra. isso é só para ser fácil, é preguiçosa quem vai fazer o Uhum. uso, né? Então a Todo gente mundo tem já sempre esse pensou. preconceito, né? Mas eu acho que faz total sentido a gente sentar, estudar e entender a aplicabilidade disso. Então, a partir do momento que eu entendi a aplicabilidade, atendi, né, clientes que utilizaram e utilizam, né, desses meios, eu passei a entender que, cara, isso Traz faz, resultado. traz resultado e é sustentável para quem está usando, né? Então, eu sou fã de carteirinha das canetinhas. É interessante que, ao mesmo tempo que tem muita gente falando bem, tem muita gente atacando as canetas, mas a culpa, ironicamente, é de quem está usando errado, não é de quem criou, não é de quem prescreve. Lembrando, quem prescreve são os médicos, a gente está aqui para auxiliar no contorno disso. Mas, de fato, é um facilitador. Facilitador de quê? De fazer o seu resultado chegar até você? Não, de fazer você seguir a rotina que funciona. O que é a rotina que funciona? Uma dieta que caiba dentro da sua fome, dentro do que você precisa de objetivo, um treino que vai estimular o seu físico para moldar conforme você quer e não simplesmente tomar, parar de ter fome e parar de comer. Emagrece, mas emagrece errado. Exatamente. Aí a autoestima, cadê? É, Bora. e uma coisa muito interessante, né, que eu sempre falo para as alunas que fazem o uso ou para alunas que
tem o desejo de fazer o uso, é o quê? Quando você pensa em utilizar canetas emagrecedoras, né, ou as canetas milagrosas, a gente tem que pensar que antes dela tem que vir o seu planejamento alimentar e o seu planejamento de treino. Se a caneta vier antes dessas duas coisas, você já está começando errado, né? Porque a primeira coisa que ela vai fazer é entrar e inibir um pouco do seu apetite, né? Isso em doses baixas quando a gente está Sim, falando. Se não tiver estruturada a sua alimentação antes dela entrar, muito provavelmente você já vai começar errando, né? perfeito. Segundo ponto, se a sua alimentação estiver falha, a caneta entrou, você vai se sentir fraca, você vai ter náuseas, vai ter tonturas e não vai performar bem no treino. E E quando a a culpa é da gente caneta, né? e a Ainda é isso. culpa é da caneta, né? Mas a culpa não é sua de fazer o caminho reverso. Então, quando a gente vai pensar para mulheres em uso de canetas, né, a gente tem que pensar na estruturação da alimentação e do treino antes de utilizar, né? O treino vai fazer com que você mantenha sua massa muscular e até ganhe, se tiver alinhado, né, a dosagem da caneta com a sua alimentação, Perfeito. né? Então, esses dois fatores, esses dois pontos, eles têm que vir antes da utilização da caneta.